Hoje eu vim vos falar sobre assédio e sobre abusos. Assédios nas famílias ou no meio familiar, assédio nas escolas pelos educadores, assédio no local de trabalho por um superior ou um colega de trabalho. É uma coisa ou é um mal que realmente acontece e que devemos falar e para que para que tu ou para que toda pessoa que passe por isso saiba que não está sozinha e que realmente pode compartilhar a sua história e também para que as pessoas ganhem coragem de falar e para que saibam se defender, não é? Então eu vou pedir que fiques até o final, compartilhe a tua experiência conosco e vamos ao vídeo. Eu vou começar por falar do assédio no meio familiar. Muitas das vezes acontece com pessoas mais próximas, com os pais, com os tios, com primos, com uma pessoa e realmente acontece geralmente com uma pessoa superior a ti, de idade ou coisas do gênero. Muitas das crianças às vezes não sabem realmente o que está a passar ou acabas se dando conta do que aconteceu quando tu cresces, quando tu sabes mais sobre a sexualidade, quando tu começas a te conhecer mais e a perceber das coisas. Porque quando somos crianças não sabemos muitas das vezes que o mais velho não pode tocar, que o mais velho não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E que realmente acontece e eles fazem. Ou pegar no órgão sexual, ou fazer as meninas tocarem o órgão sexual deles, ou como outras muitas coisas que acontecem. Esse tipo de abusos, ou às vezes acaba por acontecer até abusos sexuais ou violações. Realmente acontece, muita gente ou pouca gente fala, e quando acontece no meio familiar, as famílias tentam proteger a pessoa que abusou porque acham que não entendia das coisas ou fez isso, tipo, arranjam N desculpas e isso, as vítimas acabam por sofrer com isso na adolescência, quando criança e até na fase adulta. Eu vos garanto que tem muita criança ou muita jovem, muita mãe que passou por isso e hoje não consegue nem falar sobre o assunto. Guarda o assunto para si, sofre sozinha porque tem vergonha de falar sobre o assunto, porque tem vergonha da sua inocência, porque não sabia o que estava a passar naquele momento, não é? Não sabia o que estava, o ato, não é? Que se passou naquele momento era um abuso, não é? Quando começamos a perceber mais sobre as coisas, então damos conta do que passamos e infelizmente isso acaba por nos magoar e muitas das vezes acabamos por levar para a vida toda. Como sempre, nas escolas acontece muito, nós temos o professor fulano namora com a colega fulana, o professor fulano olha a colega fulana, não é? E são sempre pessoas superiores a nós, pessoas que nos deviam educar, pessoas que nós devíamos confiar. E eles arranjam sempre maneiras de criar um clima para que vocês ficam sozinhos. Podes ir para a minha casa me ajudar a corrigir uma prova. Podes ir para eu te explicar essa matéria. E N fatores que eles tentam ou armam para atrair a sua vítima, não é? E as alunas, por ser um professor é dono da matéria, se eu queixar não me vão acreditar, e pelos outros professores fazerem infelizmente exatamente a mesma coisa, então se sentem desprotegidas e infelizmente muitas acabam por ceder. Eu já estive numa sala de aulas que o professor pretendia a aluna e a aluna simplesmente disse que não. Qualquer coisa ou qualquer trabalho, ela tipo, fulana tal, vai para o quadro. E quando se ela não soubesse, não sabes nada, és uma burra, só sabes passar batom, devias te preocupar mais com isso. Então, dias de fazer prova, falava, fulana de tal vai sentar sozinha. Entendes? Então, eles tentam sempre armar coisas porque são superiores para te fazer sentir inferior, para te fazer sentir que tu precisas deles e te fazer sentir que não tens ninguém para denunciar, que não podes falar com ninguém, porque se tu falares, tu vais reprovar. Se tu falares, vais ao recurso. Se tu falares, ele vai fazer da tua vida um inferno. Entendes? Então, são essas coisas que nós na adolescência, quando somos crianças e às vezes na fase adulta não conseguimos falar,
não conseguimos nos defender por falta de informação, por falta de coragem e por falta de alguém que possa acreditar em nós, não é? Agora, eu vou pular rapidamente para a área de trabalho e vos dizer, imagina que se para ti que és uma profissional, isso continua a acontecer contigo, no teu local de trabalho. Imagina uma miúda de 15, 16, 17 anos nas escolas. Imagina uma criança indefesa de 5, de 10 anos, que mal sabe sobre a sua sexualidade, que mal sabe ou entende do que estão a fazer com ela e que só passa a entender na fase adulta que um adulto tocou nela, nas suas partes íntimas e que não devia tocar. Que aquilo que um adulto fez não se faz, que aquilo que um adulto fez é crime. Imaginemos nós, não é? Uma amiga disse-me que no local de trabalho o assédio é quase sempre uma relação de poder. É uma relação de poder porque vem de pessoas superiores. Vem de pessoas que têm domínio ou poder sobre ti. Te fazem sentir insegura, te fazem sentir incapaz, te fazem sentir uma mistura de sentimentos maus quando tu não cedes ou quando tu consegues falar. Mas muitos dos casos, muitas das vezes, nós não conseguimos falar. Nós não conseguimos dizer basta. Nós não conseguimos dizer chega. E o assédio nada mais, nada é de qualquer coisa, que te deixe inconfortável. Não importa se é um olhar, se é um falar, se é um tocar. Desde que te sintas inconfortável, é um assédio e tu podes mandar parar. Na maneira que me olhas, eu não me sinto confortável, podes por favor parar. Mas eu sei que isso não é fácil e não é possível para todas nós, que nós não conseguimos fazer isso muitas das vezes. Como sempre somos o elo mais fraco, eu não sou o chefe, nós somos o subordinado e muitas das vezes somos novos no local de trabalho, queremos agradar, queremos fazer o trabalho e eles vão armar tudo e fazer um jogo psicológico ou criar climas ou momentos que tu vais estar só com ele. Podes por favor vir trabalhar num sábado, podes ficar até tarde, podes por favor me fazer a apresentação desse projeto. Tu tens de ficar só com ele. E depois vai-te fazer um elogio. Estás muito bonita, gosto muito do teu batom, gosto muito da tua roupa, vestes muito bem, gosto quando te vestes assim. E outra coisa, não te sintas culpada, porque não é o teu decote, não é a tua calça apertada, nem o teu batom vermelho. O problema é ele. Nada mais, nada menos do que ele. E como sempre, tudo começa sempre com um elogio. Eles vão elogiar. Eles vão criar climas inconfortáveis para ti. E porque ele está na empresa há mais tempo do que tu, à frente de todo mundo, supostamente é uma pessoa credível, tu tens medo, tu não sabes se tu fores falar, as pessoas te vão acreditar. Quão sério as pessoas te vão levar. Porque elas vão dizer, é uma bandida, como é que chegaram até esse ponto? Pode acontecer deles que dá uma boleia, de teres ficar no escritório com ele até tarde. E quando tu fores contar, vão dizer, cedeste, porque tem pessoas que acabam por ceder. Nós mulheres às vezes acabamos por ceder. Então vão dizer, cedeste porque quiseste ceder. Não é? Vão dizer que cedeste porque és uma bandida. Como é que chegaram a esse ponto? Como é que começou a conversa? E muitas das vezes se tivesse um parceiro e fores contar ao parceiro ou a tua mãe, ou as pessoas à tua volta vão dizer, também usei sempre calça apertada, o que estavas à espera? O teu parceiro vai dizer, como é que chegaram a esse ponto? Por que não me disseste há mais tempo? Porque às vezes tu estás a tentar a ser politicamente correta para não afetar o teu relacionamento no trabalho, porque tu és subordinada, porque ele é chefe, porque é teu colega de trabalho. Então tu tentas manter um relacionamento bom no local de trabalho, mas muitas das vezes não é possível. Então tu não queixas por isso. Também não facilita, porque não tem órgãos, nas empresas não tem políticas que favorecem esse tipo de denúncia, como por exemplo tem na indústria petrolífera. Não tem. Infelizmente tu vais para uma plataforma offshore, tem 200 homens e 5 mulheres. Eles vão olhar, mas eles sabem até onde podem olhar, até onde podem falar, da forma de agir. Entendes? Porque se tu fores denunciar, eles vão realmente levar isso a sério. E nos outros locais de trabalho, nós às vezes não temos meios para denúncia. Não temos onde denunciar. E às vezes, onde tu devias denunciar, é o teu próprio chefe. Entendes? Não temos plataformas que facilitam. Entendes? Então,
Tu que és mulher, não te sentes confortável, passaste por isso e não te sentes confortável de falar, acabaste por ceder ou tens essa mágoa contigo, procura um psicólogo, procura alguém que te sintas confortável para falar. Tenta dar um basta, tenta pôr um limite nisso, tenta dizer o criminoso, para, aqui é o teu limite. Eu não gosto que me olhes assim, eu não gosto que fales comigo assim, eu não gosto que me toques, podes falar comigo sem me tocar. Não é? E nós, tipo, tu és mulher, tu sabes, tem olhares e olhares. Tipo, não olhes para mim assim, tu me deixas desconfortável. E assim, estás a elogiar, ok, obrigada pelo elogio, mas podes parar por aí. Porque os elogios são sempre um caminho para chegar, entendes? Para chegar ao ponto que eles querem chegar, não é? Então vamos ser fortes. Vamos ganhar coragem de dizer não. Vamos ganhar coragem de dizer chega. Vamos ganhar coragem de pôr um ponto final nessa história. Tu que és mãe, tu que és pai. Aconteceu contigo, tu que és pai, fazes com as outras pessoas. Pode acontecer com a tua filha também. Nós temos de educar os nossos filhos a saberem falar. Temos de comunicar com os nossos filhos para eles sentirem a vontade e sentir a liberdade de falar conosco. E nunca, nunca fazer uma mulher se sentir culpada pelo que aconteceu com ela, por ela ceder, por nada do gênero. Não é? Tu que és mulher, eu vou pedir muito obrigada por assistir. Pedir que compartilhes esse vídeo. E eu sempre peço que compartilhem o vídeo para chegarmos ao maior número de pessoas. E principalmente para as pessoas possam saber que se aconteceu com ela, acontece com mais pessoas. Que elas não estão sozinhas, que elas podem denunciar, que elas podem procurar ajuda. E tem pessoas que não vão acreditar, mas também tem muita gente que vão acreditar. E se falares com uma mulher é mais fácil, porque uma mulher te vai entender, porque muitas das vezes, como eu disse, em 10 mulheres que falares, 8 passaram por isso, ou na adolescência, ou na infância, ou na fase adulta, no meio familiar, ou na escola, ou no trabalho. Então, muito obrigada por assistir, muito obrigada por compartilhar, porque eu vou pedir que compartilhes a tua experiência comigo ou connosco nos comentários. Não sintas vergonha, porque tu não és culpada por isso. Tu não és a culpa não está em ti, não é? Então, obrigada mais uma vez e até a próxima.